E na questão do ômega 3 que você comentou, o que acontece? O ômega 3 é uma substância, uma gordura, considerada uma gordura boa, que a gente não produz no nosso organismo. A gente tem que buscar na alimentação, né? Os alimentos mais ricos em ômega 3 são os peixes, né? Peixes de água salgada, principalmente peixes que se alimentam de algas marinhas profundas, né? Daquele plâncton que está no mar profundo, aquele mar salgado, principalmente do Polo Norte, lá do Mar Ártico lá. Esses são os peixes que são ricos em ômega 3, né? Também está presente na linhaça, também está presente no azeite de oliva. Então, quando você se alimenta desse tipo de alimento, você tem uma substância que já está comprovadamente anti-inflamatória, antioxidante, que ajuda a proteger teu organismo. E o que acontece é que no nosso organismo nós temos substâncias pró-inflamatórias e substâncias anti-inflamatórias. E as substâncias pró-inflamatórias no nosso organismo são importantes também. Por quê? Porque se tiver qualquer corpo estranho que entrar no nosso organismo, tiver contato com o nosso organismo, essas substâncias vão atuar e vão eliminar rapidamente esses corpos estranhos, seja lá qual for, o germe que for, uma bactéria, um vírus. Né? Mas o que acontece no mundo moderno, por uma alimentação muito ruim, por muito estresse, por falta de exercício, pelos vícios todos, essas substâncias pró-inflamatórias, um estado pró-inflamatório começa a prevalecer de forma muito exacerbada em contrapartida da condição anti-inflamatória. Então, a gente vive num estado pró-inflamatório o tempo inteiro. É como se a gente estivesse perdendo a batalha o tempo inteiro. E aí a necessidade de você começar a tentar reverter esse quadro com substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. No caso do ômega 3, é uma substância anti-inflamatória potente. É importante ressaltar que a nossa alimentação moderna, do brasileiro e dos países ocidentais, dos americanos, é uma alimentação altamente inflamatória, com alimentos ultraprocessados, carboidratos refinados. Hoje a gente sabe que o maior vilão da saúde e o maior vilão do sistema cardiovascular é o açúcar. Antigamente pensava-se que era o sal. Na verdade, houve um grande engano do cristal que era o culpado. O culpado hoje está mais do que batido através dos estudos, que é o açúcar, o grande vilão. Né? E o que acontece é que essa alimentação ela produz uma concentração muito alta de ômega 6, que é um ômega mais tendência pró-inflamatória. Numa relação normal, quando você está equilibrado o teu organismo, a relação entre ômega 6 e ômega 3 fica ali em torno de 1:1, 2:1. Ômega 6 para 1, ômega 3. Na alimentação do brasileiro, dos americanos, essa alimentação muito rica em carboidratos e pobre em vegetais, pobre em alimentos mais orgânicos, mais naturais, essa relação que era para ser 1:1, 2:1, passa a ser 20:1. Por isso que a gente fica numa situação muito mais inflamatória do que anti-inflamatória. Então, a gente está sempre perdendo essa briga. Né? E é importante ressaltar também que o ômega tem duas substâncias principais, que é o DHA e o EPA. O EPA é uma substância que age mais a nível vascular. Então, para quem quer proteger mais o sistema vascular, principalmente em termos de coração e com o organismo como um todo, você tem que buscar altas concentrações de EPA. E o DHA ele é mais específico para o cérebro, como você lembrou. E aí, naqueles pacientes, por exemplo, idosos, paciente que já tem um problema cognitivo, um problema cerebral, você tem que priorizar altas concentrações de DHA. Então, não adianta, por exemplo, você ir na farmácia, comprar um ômega 3 qualquer e ficar tomando, porque, assim, às vezes não é de boa qualidade, não tem lá a concentração que está preconizando. Então, tem que saber escolher. Então, primeira coisa, você pegar um ômega que é barato, você foge, porque já sabe que não é de boa qualidade. Quanto maior a concentração dessas duas componentes, melhor, né? E, no caso, as doses para benefícios realmente são doses elevadas, pelo menos de 10 a 14 gramas por dia. Isso aí equivale a 8 a 10 cápsulas por dia. É lógico que na prática a gente não vai prescrever isso aí para todo mundo, né? Então, no mínimo, um paciente que seja de baixo risco, vamos botar assim, que esteja ali mais como manutenção, pelo menos de 2 a 4 cápsulas de ômega de boa qualidade por dia, para você ter ali algum benefício. Você usar uma cápsula de ômega e dizer que você está repondo é brincadeira. Inclusive, isso também é outra coisa que a gente bate muito, né? É que existem estudos
feito pela indústria farmacêutica, querendo tirar o mérito do ômega 3. Né? Então, eles fazem um estudo lá colocando doses baixas de ômega 3 e não observa benefício nenhum, e aí pronto, o ômega 3 não funciona para nada. Essa pessoa que fica prescrevendo ômega 3 é tudo, tá gastando dinheiro à toa. Então, isso aí é até, às vezes, má intenção, má vontade, e também falta do médico também ter um pouquinho de sensibilidade de perceber as intenções do que está por trás dos estudos.